Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos recebe o nosso querido amigo, Dr. Sérgio Damião Santana Moraes. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Dr. Sérgio é especialista em nefrologia, especialista em tratamento de doenças de sistema urinário, né, doutor? Sim, a nefrologia é uma especialidade que às vezes se confunde com a urologia, né? É verdade. Porque, na verdade, todas as duas trabalham com o aparelho urinário, né? Sendo que o urologista, ele já inclui o aparelho genital masculino, e que aí inclui a próstata, né, o pênis e a uretra, né? Doenças específicas. E o urologista é muito com a questão cirúrgica, e o nefrologista é a parte clínica, né? Hipertensão causada por doenças renais, insuficiência renal crônica e necessidade de hemodiálise e depois o transplante. Então o nefrologista é aquele especialista do aparelho urinário com tratamento clínico. Nós vamos tirar algumas dúvidas Sim. dos nossos queridos internautas. Quais são as principais doenças renais, doutor? A doença renal, ela pode ser uma doença com muita dor, e doenças sem dor, e até silenciosa, né? Isso chama atenção porque a infecção, a chamada cistites, uretrites, pielonefrites, que são doenças infecciosas, doenças que levam à hipertensão, né? E a principal, que talvez valha a pena a gente chamar a atenção, é a chamada insuficiência renal crônica, que essa leva à perda da função renal total e depois a necessidade de hemodiálise e até o transplante. Essa sim vale a pena chamar a atenção, porque ela é causada por algumas doenças muito frequentes na população em geral, né? Principalmente a hipertensão, que é a pressão alta, e o diabetes. Então, o diabetes e a hipertensão são duas doenças extremamente frequentes, de longa duração, que a gente chama de doença crônica também, e silenciosamente vai fazendo com que o rim perca sua função, seu funcionamento, chegando até o ponto de paralisação total, né? E o que chama atenção nesse tipo de doença, que é a insuficiência renal crônica, é que, na maioria das vezes, ela é totalmente silenciosa. Isto é, a pessoa manifesta a pressão elevada, manifesta o descontrole do açúcar no sangue, que é o diabetes, né? E silenciosamente, sem dor, sem inchação, sem praticamente nenhum sinal, gradativamente a pessoa vai perdendo a função renal e só vai perceber sinais ou sintomas num quadro bem avançado. Praticamente nada pode ser feito. Então essa doença, a insuficiência renal crônica, deve ser chamada a atenção, talvez a mais importante aí no momento para a gente chamar a atenção. Todas as outras são importantes: pedras no rim, cálculos, infecção, hipertensão causada por um problema renal, tumores, até câncer, né, renal, né, apesar de menos frequente, mas essas outras são importantes. Mas talvez valesse a pena chamar e conversar bastante sobre a insuficiência renal crônica. Doutor Sérgio, em alguns casos a gente observa que o paciente, quando ele chega a esse estágio dessa insuficiência renal, ele já está bem debilitado, né? Fisicamente a gente observa que é bem abatido, né? Observa quando ele começa a fazer hemodiálise também, que as veias ficam um pouco alteradas, né? E a gente, ao tocar o paciente, principalmente uma pessoa que não entende, a gente sente estranheza, a gente estranha porque a veia parece que ela está comichando, né? Por que isso tudo, doutor Sérgio? Essa veia comichando, como você fala, que ela é um fluxo maior, na verdade, esse aí já não é da doença. Essa é uma preparação, né, que é chamada fístula arteriovenosa, que é um procedimento cirúrgico que é realizado, que liga a artéria
geralmente do braço esquerdo ou direito, mas geralmente braço direito, esquerdo, porque a pessoa, a maioria, é destro, né? E aí você usa o esquerdo para realizar a fístula. É um procedimento cirúrgico, com anestesia local, e faz uma ligadura entre a artéria e a veia. Para que a veia sofra um crescimento, uma arterialização, e tem um fluxo de sangue aumentado, que é o choquezinho, que é o fluxo, é o frêmito que a gente fala, e você fala o comichão. E realmente é um comichão, porque a artéria, o sangue arterial, que é muito forte, dentro da veia, dá esse fluxo aumentado e dá essa pressão e a veia engrossa. Isso para que a pessoa possa realizar o tratamento da insuficiência renal crônica, que é a hemodiálise. Como você falou, a pessoa já em fase da doença renal, ela já tem alguns sinais, né? Isso você falou, a pessoa fica pálida, inchada, a pressão aumenta, mas isso já são sinais e sintomas de uma fase já avançada da doença, que a pessoa já praticamente precisa fazer hemodiálise. O que nós temos que chamar atenção para as pessoas que não estão nos assistindo, né? Primeiro, que nós temos que estar vigilante quem que pode desenvolver essa chamada insuficiência renal, né? Então, chamar atenção. Pessoas que têm familiares já com doença renal, isso é uma coisa muito importante. Às vezes tem uma pessoa jovem ainda, 30, 40 anos, e já tem na família, principalmente um parente bem próximo, e quando a gente fala próximo é pai, mãe, irmãos, né? Com história de doença renal, ou já com insuficiência renal, mesmo que ainda não em hemodiálise, ou já fez hemodiálise, até faleceu por isso. Então essa pessoa tem que estar muito atenta. Atenta com o quê? Atenta com a medida da sua pressão arterial. Então essa pessoa tem que medir sua pressão mais frequente. Ela tem uma chance maior de ter pressão alta. E se tornar hipertenso, né? E se for hipertenso, tem que cuidar, tem que tratar, tem que controlar a sua pressão. Essa pessoa pode ser diabética. Lembrar que na população geral nós podemos ter o diabetes tipo 1, que é aquele dependente de insulina, que acontece mais frequentemente numa pessoa abaixo de 35 anos. E pode ter o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes do adulto, da família, né? Geralmente tem uma história familiar muito forte e geralmente se manifesta acima de 40 anos. E frequentemente, de novo, as pessoas podem nada sentir, só o açúcar aumentado no sangue, sem que a pessoa saiba. Né? E ali o tratamento não é insulina de início, é comprimido, é chamada hipoglicemia anti-oral. Então, essas pessoas que têm história na família de doença renal, ou que não tenha doença renal, ficar atento à pressão alta e o diabetes. Claro que outras doenças podem levar a essa chamada insuficiência renal crônica. Pode ter um fator familiar, por exemplo, a chamada doença renal policística. Então são vários cistos no rim. E a pessoa já sabe que muitas vezes tem história na família. Doutor Sérgio, eu vou interromper o senhor um minutinho. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Não saiam daí. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Sérgio, pode concluir. Eu estava chamando a atenção para essas causas da insuficiência renal, né? Chamar a atenção para a pessoa vigiar sua pressão arterial, vigilância da sua diabetes, né? Se tem ou pode desenvolver, e não esquecer as outras doenças que também são causas da insuficiência renal, né? Uma doença renal policística, né? Um cisto, e algumas nefrites, né? Glomerulonefrites, né? Principalmente as crianças e adolescentes manifestam essas nefrites e podem no futuro ter a chamada insuficiência renal crônica. Doutor Sérgio, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, explicasse o que é hemodiálise. A hemodiálise é uma alternativa de tratamento para o paciente com insuficiência renal crônica, né? Quando o paciente tem o diagnóstico de insuficiência renal crônica, seja por diabetes, seja pela hipertensão, seja por uma nefrite, ela precisa de um tratamento. Aí ela já está apresentando os sinais da doença, aquilo que nós já comentamos. Ela está inchada,
ela está com pressão alta, está pálida, está com anemia, e não necessariamente ela para de urinar. Pelo contrário, a maioria das pessoas que chegam à hemodiálise ainda tem a produção de urina em quantidade normal, às vezes. Ela só vai diminuir sua quantidade de urina com o passar do tempo, né? Se ela não estiver urinando, é porque ou tem uma obstrução. Isso pode acontecer numa pessoa de idade, por exemplo, um homem, ele para de urinar por uma questão da próstata, né? Obstrução por próstata ou por um tumor, né? Na mulher, por exemplo, tumor de colo de útero. É muito comum a mulher que tem tumor de colo de útero e não é tratada, ela pode ter uma invasão do tumor para a bexiga e obstruir o canal da urina. Então, se não tem isso, ele produz urina. Então, não ter urina não quer dizer, ter urina não quer dizer que a pessoa não tem insuficiência renal. Então, nesse momento, nós precisamos dar um tratamento. E qual o tratamento? É a filtragem do sangue, que é chamada hemodiálise ou diálise. Temos outras alternativas, né? Além da filtragem do sangue. Nós podemos utilizar o abdômen, o peritônio, chamada diálise peritoneal. A grande maioria no Brasil dos pacientes que têm insuficiência renal crônica, eles são tratados através da hemodiálise, que é a filtragem do sangue, realizada 3 vezes por semana, durante 4 horas, através de uma máquina, que é chamada rim artificial. Porque se o rim não funciona, você tem que dar alternativa desse rim. E esse chamado rim artificial, que é a máquina de hemodiálise. Isto até que a pessoa possa fazer o tratamento definitivo ou alternativo também, porque nem sempre a pessoa deseja o transplante. Mas o transplante seria a alternativa para a pessoa sair do programa de hemodiálise. Doutor Sérgio, é verdade que o paciente que faz hemodiálise não pode tomar nenhum tipo de líquido, nem água? Não, não é isso. É o seguinte, a pessoa que tem a insuficiência renal, lembrar o seguinte, essa questão de líquido é uma questão muito frequente de dúvidas na população. Frequentemente, as pessoas acham que tem que tomar muito líquido, porque tomar líquido é muito bom para os rins, para a pele, né? Isso é verdade para as pessoas que têm uma função renal, que tem um funcionamento do seu rim normal, ou que não tem insuficiência cardíaca, por exemplo, o coração não bate mais fraco, ou não tem uma inchação frequente. Isso é válido. Agora, essas pessoas que têm doença renal, já em hemodiálise ou não, que têm insuficiência cardíaca, quer dizer, já tem inchação pela doença do coração, ou que tem inchação frequente, que é uma coisa muito comum entre as mulheres, principalmente no calor, algumas mulheres têm muita inchação, incha, sem uma explicação muito lógica, né? E essas pessoas têm que restringir o líquido, diminuir o líquido. Porque ela está retendo o líquido nesse Porque caso. ela tem uma tendência a reter líquido. E essa retenção de líquido, quando ela fica nos membros inferiores, nas pernas, dá uma inchação das pernas. Mas esse líquido ele pode ser acumulado em tão grande quantidade que ele pode extravasar para o pulmão, inchar o pulmão. E a pessoa pode até morrer por insuficiência respiratória. Então, nesses casos, a restrição de líquido está recomendada. O paciente que já está em hemodiálise, ou esse paciente é renal crônico, ele já tem, primeiro, uma produção de urina diminuída, que gradativamente, em hemodiálise, ele vai diminuindo sua produção de urina. Qualquer líquido que ele tomar, ele vai inchar. E essa inchação pode chegar ao pulmão. Por isso que a restrição de líquido, né? A questão de quanto que ela tem que ser restrita, tem pessoas que não urinam nada, zero. Verdade, nada. Então, essa pessoa tem que ter uma restrição maior, né? E aí que se fala, olha, quantidade de líquido. Mas não é ao ponto de não tomar nenhum líquido. A questão toda é que nosso organismo, né, ele já produz líquido, água. O metabolismo, durante um dia, nosso corpo, naturalmente, devido à necessidade de metabolizar os alimentos,
nós produzimos em torno de meio litro de água por dia para o nosso corpo. Segundo, no alimento, mesmo que a gente ache que o alimento está muito seco, ele tem líquido dentro dele. Então isso tudo faz acumular líquido no corpo. E algumas pessoas, por onde nós perdemos líquido? Nós perdemos pela urina, pelo suor, pela lágrima. Mas ninguém vai ficar chorando ao ponto de perder tanto. Então, nós perdemos líquido pela lágrima, pelas fezes, pela urina, pelo suor e pela respiração. Quando eu estou falando aqui com você, se eu estiver num ambiente muito quente, a minha tendência é perder líquido pela minha respiração, né? Então, nós perdemos líquido por todas essas maneiras. Mas a mais intensa e mais importante é através da urina. O rim, ele tem uma capacidade de produzir 5, 6 litros, né, de líquido. E ao mesmo tempo também tem a capacidade de diminuir ao ponto de menos de meio litro. Tem pessoas que falam, mas eu urino tão pouco. Esse é um problema? A maioria das vezes não. Isso é só a falta de líquido. Se ela aumentar o líquido, ela vai produzir urina. Então, essa questão de tomar líquido ou não é uma dúvida frequente. O renal crônico tem que restringir, na grande maioria, isso é fato. Paciente com insuficiência cardíaca, que tem inchação, tem que diminuir. As mulheres que têm tendência à inchação, deve restringir o líquido. Isso é uma pergunta frequente. As mulheres falam, mas doutor, eu tenho que tomar líquido? Eu estou inchando, falaram que deve ser problema do rim, então eu tenho que tomar muito líquido. Não, se está inchando, a recomendação é restringir o líquido, né? E quando que você deve tomar bastante líquido? Se você tem história de pedra nos rins ou cálculo renal, se você tem infecção de urina frequente, principalmente as mulheres que têm cistite, uretrite, deve tomar bastante líquido, se não estão incluídos naqueles casos de inchação. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Sérgio, onde está a água no alimento? Essa é uma boa pergunta, porque as pessoas frequentemente têm dúvida, falam assim, mas gente, doutor, quando alguém chega muito inchado, fala assim, doutor, eu não tomei água, eu enchei não sei como. Aí eu pergunto, de que você comeu ontem, ou o que você ingeriu, isso? Aí eles falam as frutas. Então, lembrar, o nosso corpo, nosso peso, 60% do nosso peso é de água. O resto é músculo, osso, pele, mas é água. Então, uma pessoa com 60 quilos, ela tem 36 quilos ou litros de água. Por isso que a água é tão importante para todos nós. Tanto que as crianças e os idosos, né, que necessitam de mais líquido, elas podem morrer por desidratação. E morriam. Anos atrás, a morte era por gastroenterite, infecção intestinal. E o que nós perdemos na infecção intestinal? Água, líquido, né? E desidratavam e morriam, né? Então, nos alimentos, na verdade, todos os alimentos, praticamente todos, por menor que você ache, ou por menos que você ache que tem líquido, ele tem líquido. Agora, tem uns alimentos, mas naturalmente tem mais líquido. Uma fruta, uma laranja, uma melancia, um abacaxi, é diferente de uma banana, uma maçã. E tem líquido. Uma maçã você pode contar, tem líquido ali, tem água. Mesmo a banana. Então, tem frutas mais secas, tem outras mais ricas em água. Então, a fruta, né, os alimentos que são a dona de casa produz, né, dependendo do alimento. Então, você tem uma alimentação praticamente que a gente chama seca, é muito difícil. Tem líquido ali dentro. Então, não se preocupe se você ingerir frutas em grandes quantidades, né, essas frutas que eu falei, aquilo que você se alimenta, né, o feijão. O que é mais água que tem no feijão? Ai, né? Amo um feijãozinho. Então, não se preocupe, mas eu não tomo água nenhuma. Tem pessoas que realmente não têm esse hábito de tomar a água, né? Não se preocupe. E principalmente, se você está produzindo uma urina
clara, né? A cor da urina, normalmente, ela é um amarelo, ela é amarela, né? Faz diferença a urina, a cor da urina, quando ela se torna cor de Coca-Cola, bem escura. Aí sim, é uma cor que não é normal. Aí pode significar sangue na urina, falta do líquido, ou mesmo a chamada tirícia, icterícia, que deixa a urina cor de Coca-Cola, nas hepatites, por exemplo. Então, se a sua urina é clarinha, um amarelo para claro, pode ficar escuro um pouquinho, você tem dúvida, poxa, será que esse amarelo é alguma coisa? Aumente seu líquido, tome 2, 3 copos de água de uma vez. A urina clareou, ficou aquele amarelo clarinho, não se preocupe, não há riscos nenhum. Para nós encerrarmos o nosso bate-papo delicioso, como se prevenir, o que deve fazer, não só idosos como jovens, crianças, todo ser humano. Eu gostaria de chamar a atenção que nós hoje falamos bastante sobre essa doença, que é uma doença, insuficiência renal crônica, que nós temos que fazer a prevenção e evitar que apareça essa doença. Essa doença é muito importante porque ela é uma pandemia. Pandemia é quando ela acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. O número de diabéticos cresceu muito, o número de hipertensos cresceu muito, a população está envelhecendo e, consequentemente, essas duas patologias aumentaram muito e, consequentemente, a doença renal crônica vai aparecer mais frequentemente. Como nós devemos, como nos proteger? Primeiro, assim como você que está me ouvindo, pede ao seu médico, doutor, faça meu colesterol, dose meu colesterol, dose meu triglicerídeo. Isso todo mundo parece que lembra de pedir ao médico, eu quero fazer meu colesterol. Ótimo, faça, peça. A dislipidemia, a gordura no sangue é importante estar controlada. Peça ao seu médico também para que ele mande dosar no sangue a chamada ureia e creatinina. São 2 exames simples, bem mais simples até do que o colesterol e triglicerídeo. Essa ureia e creatinina, ela é um marcador. Se ela estiver normal, você está com a função do seu rim normal. Não quer dizer que você não vá desenvolver, não possa desenvolver. Mas naquele momento, você pode ter diabetes, você pode ter pressão alta, você pode ter história na família de doença renal, mas você está naquele momento com função renal e normal. Isso é muito bom. Para você que está me ouvindo, que já tem o seu pai, um familiar que gosta de tomar ou precisa tomar para dor, os chamados anti-inflamatórios, diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno, muito cuidado. Principalmente pessoas que já têm história na família de doença renal, que já têm alteração da sua ureia e creatinina, ou são diabéticos ou hipertensos, e têm uma idade acima de 50 anos. Muito cuidado. Esses anti-inflamatórios, eles são excelentes para tirar dor, muito bons. Porém, eles trazem um risco enorme de levar ou piorar a doença renal e alterar a ureia e creatinina e, consequentemente, levar a insuficiência renal crônica. Então, na prevenção, eu chamaria atenção. Medir habitualmente sua pressão arterial, checar a história na família de doença renal, olhar o açúcar no sangue, a glicemia, principalmente se você tem mais de 40 anos, 45 anos e tem tendência à obesidade, né? E evite o anti-inflamatório. Doutor Sérgio, muito gostoso o bate-papo com o senhor. As dicas foram, sim, de uma importância muito grande. Eu espero que o senhor tenha mais tempo para voltar aqui no programa Olho a Olho com Cida Campos, para deixar todos nós, assim, saudáveis e prontos para o mundo e para a saúde. Muito obrigada. O programa Olho a Olho com Cida Campos fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau. Olho a Olho com Cida Campos.